série Aprendendo com Eles, né? E eu falei, Jesus, orando ao Senhor, o que eu vou falar, né? Vários, inúmeros homens, né? Fiéis, obedientes, né? Pessoas, homens que foram remanescentes diante da Bíblia. E eu disse, meu Deus, o que eu vou falar, né? E eu vou falar de um personagem bastante conhecido pelas irmãs, né? Acredito, que é o José do Egito, né? José, né? Um homem que começou o seu legado, né? Com 17 anos, uma história bastante sofrida. E eu falei, Deus, eu estava entre Abraão e José, e Deus testificou no meu coração, né? Em oração, a respeito do servo do Senhor José do Egito. E eu quero que as irmãs abrem comigo em Gênesis capítulo 37, né? Há um texto bastante conhecido, uma passagem que a gente vê inúmeras vezes pessoas pregando, né? Mas eu sei que a palavra do Senhor, ela se renova, e Deus, ele palestrou comigo durante a noite a respeito desse homem, né? Desse servo de Deus chamado José. Gênesis capítulo 37, eu vou estar lendo o versículo 1, o versículo 2, o versículo 3 e o 4. Diz assim, José é vendido por seus irmãos. E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava ovelhas com seus irmãos. Estava esse jovem com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia uma má fama deles a seu pai. Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, versículo 4, pois seus irmãos que seu pai o amava mais do que todos os seus irmãos aborreceram-no, e não podia falar com ele pacificamente. Né? As irmãs já ouviram, né? Tenho certeza, da história de José. José, ele vai começar o seu ministério em meio à dor, em meio à luta, em meio à aflição da vida. José é alguém que estava dentro de casa, e José era alguém que era amado, vamos dizer, não melhor, mas tinha um cuidado, né? E o versículo 2 vai ser frisado de uma forma tão grande que Jacó, Israel, ele ama mais do que os seus irmãos, porque era filho de sua velhice. Porque Raquel era uma mulher, né, mãe de José, né, que era estéril. Raquel, para ela gerar, ela demorou muito tempo até ela ter José. E Raquel era a mulher que Jacó mais amava. Então, quando Raquel teve José, quando Raquel gerou José, quando Raquel obteve José, José é como se fosse o filho que mais amava, porque era o filho mais esperado, né, por Jacó, por Israel. E por esse amor ser tão grande, né, por esse amor ser tremendo diante de Jacó a respeito de José, vai provocar alguma ira, alguma contenda. E eu não vim falar sobre inveja dos irmãos. Eu vim falar sobre o propósito de José, o seu chamado, o seu legado aqui, né, até ele ser governador. Eu sei que o tempo é bastante pequeno, mas vou tentar resumir sobre alguém que vai sonhar dentro de um Egito, e esses sonhos não vão ser frustrados, esses sonhos vão ser até mesmo interrompidos. Pessoas vão tentar fazer com que esse sonho não seja realizado, mas é alguém que vai sonhar mediante algumas frustrações, alguns desertos, algumas privações. E eu vim falar sobre sonhos aqui nesta manhã, aprendendo com eles, mas eu vim falar aprendendo com José através de sonhos, através de projetos que às vezes a gente retrai, ou às vezes a gente acha que vai falir mediante as frustrações, mediante os desertos que nós vivenciamos, do que na verdade a gente passamos ao longo da nossa caminhada. Então, quem mais, né, melhor, né, para aprender com sonho do que José? Alguém que estava dentro de casa,
alguém que era amado, como já bem falei, alguém que vai receber uma túnica de várias cores, né? Túnica, naquela época todo mundo tinha, mas a de José era uma túnica diferenciada, era uma túnica, eu fui pesquisar, né? Que eu gosto muito de pesquisar a respeito de tudo que eu vou ministrar. Essa túnica era uma túnica de várias cores, porém, essa túnica era uma túnica de manga larga, era uma túnica que no original diz que era uma túnica chamada uma túnica talar. Como que era essa túnica talar? Dos irmãos vinha até o cotovelo, mas a de José era diferenciada, porque era uma túnica de manga comprida e vinha até metade do pulso, no pulso. Então essa era a diferença, essa era o essencial, na verdade, a diferença entre alguém que estava com uma túnica até o cotovelo, mas alguém que estava com uma túnica até lá, uma túnica que vinha até, né, as suas mãos, né, cobrindo as suas mãos. E tudo aquilo que ocupa espaço, né, e na verdade na vida de José, tudo aquilo que é colorido, tudo aquilo que abrange mais, acaba provocando algumas invejas, alguns atritos, algumas frustrações. E o motivo talvez da inveja e dos irmãos ali é porque a túnica, aquilo que o pai tinha dado para José, era algo diferenciado. E na nossa vida não é diferente. Em lugares que nós abrange, em alguns dons que nós fomos chamados, em algumas coisas que nós fomos acrescentados mediante a obra do Senhor, algumas coisas que vai abranger, que vai ocupar espaço, em determinadas situações, algumas pessoas ou algumas frustrações vão vir, vai impedir com que você não avance, com que você não consiga prosseguir, com que você não consiga almejar o teu chamado, né? E essa túnica era a diferença de José. E para mim ser mais sucinta ou ser mais objetiva, para eu trazer o que eu quero trazer nesta manhã, José ele vai ser, né, observado, José ele vai ser caluniado, José ele vai ser preso, José ele vai ser vendido. Mas eu quero dizer para as irmãs nesta manhã que os momentos mais improváveis de José não deixou de sonhar. E o motivo do sonho de José, o motivo de José sonhar, foi um motivo que fez com que talvez os irmãos achassem que José, por ele sonhar, por ele contar, por ele ser preso, por ele ser vendido, iam deixar, né, de fazer com que José conseguisse ou alavancasse seu chamado. Mas enquanto José estava sonhando e ainda assim estava contando, que algumas pessoas dizem, José está contando o sonho para quem não tem propósito, para quem não tem a mesma ligação, mas eu tenho uma mente totalmente diferente a respeito de José, quando é alguém que vai sonhar e vai contar. Mas alguém está dizendo, alguém está vendendo José, alguém está colocando José em uma cova, alguém está fazendo com que José saia da presença do pai, ou saia de perto do pai, mas está aproximando José para um propósito que Deus queria na vida de José. Porque às vezes a gente está achando que algumas percas e alguns afastamentos, né, são ruins em nossas vidas, mas são afastamentos necessários que vão nos aproximar para aquilo que Deus quer para a minha e para a vida das irmãs. E como que você vai sonhar quando você está preso, quando você está num momento improvável da tua vida? Como que você vai sonhar em um momento que você olha ao seu redor e você não consegue ver nada, você não consegue enxergar nada? Parece que o nosso olhar espiritual, é isso que a gente vai aprender com José nesta manhã, parece que nosso olhar espiritual não conseguimos enxergar
aquilo que Deus tem para a nossa vida. Mariana, eu estou sonhando, mas eu não consigo almejar, eu não consigo olhar esse sonho acontecendo. Porque ao meu redor, tudo contribui para que eu não consiga. Ao meu redor, as provações, as privações, os improváveis está acontecendo. E como que eu vou sonhar mediante a tudo isso? José, ele estava numa situação deplorável. José, aqui, para nós não tomarmos muito tempo, que é até 9 horas, José, ele estava vivenciando os dias em que ele vai contar no versículo 7, que estava atando molhos no meio do campo, e esse molho vai se levantar, esse molho vai se rodear e vai se inclinar, e ali os irmãos vão interpretar sonhos e vão começar a dizer que José estava querendo dizer que ele ia reinar sobre ele. Aqui os irmãos estão dizendo, olha, eu posso conjecturar o que o José está dizendo, é que ele está sonhando com a cadeira do meu pai, Jacó. José está sonhando e está dizendo para nós que ele vai tomar posse, sendo menor, sendo mais novo, da cadeira de Jacó. Mas Deus, através desse sonho de José, tinha algo melhor, né? Tinha algo maior. Não era sobre a cadeira de Jacó que estava falando. Não era sobre a cadeira, sobre o reinado, sobre o domínio de Jacó. Mas era alguma coisa que estava ainda por vir. Era um reinado de governador que não existia no Egito. Não existia cargo, não existia nada, mas Deus criou para que José reinasse. Não era sobre cargo, não era sobre cadeira de Jacó, que Deus está falando através de sonho, mas era sobre o reinado, sobre um governador que ia existir lá no Egito. E para ele trajetar, para ele conseguir, almejar um cargo de governador, ele teve que passar por alguns processos, por algumas lutas, por algumas privações, e nesta manhã eu quero já trazer, essas privações, essas lutas que José, passou, porque ao longo do caminho de José, as irmãs sabem, ele passou por esse processo de se vender, caiu na casa de Potifar, e ali na casa de Potifar ele foi, Potifar foi abençoado através da vida de José. Mas o que eu quero falar nesta manhã é que alguém que estava dentro de casa, em qual não podia falar até mesmo com os irmãos pacificamente, porque os irmãos eram bastante ignorantes com José, mas é alguém que vai sonhar. É alguém que vai almejar algo a respeito do seu chamado. É alguém que não vai negligenciar em meio à dor, em meio à luta, em meio à provação. E eu falei, Deus, eu não consegui ver os estudos anteriores para eu entender o que foi dito, porque a gente acaba tendo uma noção do que foi dito, do que foi lido. Mas o que Deus me deu através de uma palavra revelada, através do Espírito Santo de Deus, eu fiquei até 11 horas falando, Jesus, o que eu vou falar? O que eu vou dizer? Porque primeiro vai bater para mim, que é uma espada de 2 gumes, o que eu vou transmitir através dessa história desse homem. E Deus diz, olha, fala com as minhas servas, que é alguém que vai sonhar nos momentos mais improváveis. É alguém que não vai negligenciar o chamado mesmo com bandejas. É alguém que começa ainda cedo, passando por luta, por aprovação, por ter alguém que dentro da tua casa está ali te caluniando, te maltratando. Mas é alguém que não vai deixar tudo isso ofuscar o verdadeiro chamado na vida dele. E como nós conseguimos, irmãs, manejar esse chamado
mediante as coisas improváveis que acontecem em nossa vida. Como que eu vou conseguir sonhar se eu passo por deserto e como Abraão, lá atrás, José passou por esses mesmos problemas. Só que Abraão, ele tem uma palavra de autoridade, autonomia vindo da parte de Deus. Diz: olha, Abraão, sou da tua terra, da tua parentela, para a terra que eu te enviarei. Abraão ainda carrega Ló, né, no meio dessa parentela. Mas José não, José ele vai sair forçadamente no meio da tua parentela, no meio dos seus irmãos, para o chamado, para o desígnio, para o propósito que Deus tinha para a vida dele. E alguém que vai sair da tua parentela, e a palavra, e o nome de José era acrescenta, ou eu acrescento, que vai acrescentar o teu chamado lá na frente. Porque hoje em dia, infelizmente, a gente não consegue, e hoje a gente vê ao longo do tempo, as irmãs que são servas de Deus conseguem ver ao longo do tempo, alguém que vai pulando os degraus degradativamente, não consegue passar por fases para ser o que Deus quer na vida deles. Mas a gente vê ao longo do tempo, né, eu já fui dirigente de igreja, hoje em determinado lugar a gente vê que as pessoas não têm esse tempo de passar por processo e pular de degrau em degrau como José foi. Mas tem tido uma autonomia de pular degraus, de subir, porque não quer alcançar ou não quer avançar as fases da vida. Porque passar por fases de vida, ou a fase da vida, dói, machuca, fere. Cada degrau que nós vamos alavancando é cada degrau de algum sofrimento. E se alguém disser para mim: Mariana, eu nunca sofro na caminhada, me perdoa, irmãos, mas vai agir com uma hipocrisia, porque em todas as fases de nossa vida nós passamos por processos, por lutas, e cada degrau que nós vamos avançando é uma prova, é uma provação, é uma luta. E passar por deserto é doloroso, mas passar por deserto é um aprendizado, é um ensino, vamos nos aprimorando ao longo do tempo. Passar por deserto são coisas que às vezes traz frustrações na alma, traz frustrações dentro de nós mesmos. Existe um conflito entre mim e eu mesmo, o Espírito Santo e a carne. Porque passar por deserto e levantar a cabeça, sorrir e dizer que está tudo bem não é fácil. Sonhar em meio às dores, em meio às lutas, é difícil. Eu estava contando para uma irmã essa semana que quando a gente pensa que nós estamos no maior náusea, né? No maior bonança de nossa vida, se prepare, porque vem a provação. Esse final de semana eu passei com meus 3 filhos, né, doentes, meu esposo doente, e quando chega na quarta-feira, a minha mãe, né, ela vai e infarta. Eu disse: meu Deus, eu estou com meus filhos doentes. E minha mãe infarta. Eu tive que levar minha filha doente dentro de uma UPA, movimentar ali dentro, porque era improvável para mim. E ali eu estava sonhando, ali eu estava acreditando. Falei: Jesus, eu estou no Salmo, se não me engano, 120, 127, não sei. Eu não confio em carro, eu não faço confiança em carro, mas eu estou confiando no Senhor. Eu não confio em carros, em cavalos, mas eu estou fazendo menção do nome do Senhor. E mesmo que a minha semente, e que eu estou plantando aqui, né, e as irmãs estão plantando uma semente mediante a obra, e às vezes a gente rega, a gente planta, a gente aduba, e a gente olha assim, não está conseguindo ver nem mesmo uma muda, mas ainda assim a gente está regando. Eu vou sim, meu Deus. Eu vou sim trazer consigo os meus molhos. E José, ele vai sonhar.
ele vai sonhar no improvável. Ele vai acreditar aonde ninguém mais acredita por ele. Ele vai entrar na casa de Potifar e vai ter bandejas, depois que ele vai ser preso, depois que ele vai ser, jogado numa cova para os seus irmãos. Ele vai ser preso, ele vai ir para a casa de Potifar, e ali vai ser abençoado. E José, ele vai estar dentro da prisão agora, porque a esposa de Potifar vai arrumar uma bandeja, e ele não vai entrar nessa bandeja, ele vai sair, ele vai entrar dentro de uma prisão, e para mim ser bem resumindo, o texto, e ele ali, lá atrás, ele vai sonhar, mas aqui dentro da prisão, no capítulo 40, se não me engano, no capítulo 40 de Gênesis, José sonha no capítulo 37, mas ele vai interpretar sonhos no capítulo 40. Alguém que sonhou lá atrás vai interpretar aqui na frente. E a interpretação de sonho vai trazer um alavanque, ou vai trazer um avanço para o seu chamado. Eu não vi José interpretar sonho lá atrás, porque tinha alguém ofuscando os seus sonhos quando ele sonhava. Mas José, ele vai interpretar sonhos dentro da prisão. E eu falei, Deus, como que alguém, Deus, dentro da prisão, passando por tudo que José passou, vai interpretar. Dentro de prisão, tem alguém interpretando sonhos. E que nós vamos aprender com José é alguém que está num cenário totalmente diferente, totalmente fora da sua realidade. Alguém que está dentro de um cenário totalmente deplorável. Alguém que está preso, mas ainda assim tem uma ciência, uma convicção de interpretar. Uma ciência, uma convicção que eu não posso negligenciar aquilo que Deus colocou na minha mão para fazer. E o que eu deixo para dizer para as irmãs, e uma reflexão para as irmãs nesta manhã, é que o dom, o chamado, aquilo que Deus colocou na mão das irmãs para fazer, seja a ministração, seja o louvor, seja a palavra, seja a intercessão, seja qualquer coisa no meio da obra do Senhor, no meio da seara, é teu, Deus te deu. Deus colocou no teu coração, Deus te deu um desígnio, te deu um propósito. E vou te dizer, a túnica que Deus deu para as irmãs é uma túnica talar. É uma túnica que não vai vir até o cotovelo. Não. Mas é uma túnica que vai vir até e vai abranger todos os desígnios, o propósito que Deus tem para a vida das irmãs. E quem tem túnica talar, quem tem túnica diferenciada passa por provação como eu e você passa. Quem tem túnica diferenciada com várias cores vai ser mal interpretada. Quem tem túnica diferente não vai ser entendida por alguns. Quem tem túnica diferenciada não vai conseguir ser discernida por ninguém. Mas eu quero te dizer nesta manhã, eu não quero e eu não dependo de pessoas para desenvolver o meu chamado. Está entendendo nesta manhã? Eu não preciso de pessoas para que o meu chamado venha a ser desenvolvido. Mas eu dependo de um Pai que me ama. E esse Pai que me ama, o Senhor Jesus, Ele ama de uma forma
diferente. Eu fico vendo os acontecimentos, já sinto a presença de Deus, porque eu já estou chorando. E eu já fiz vários esforços e eu não consegui ver nada. Eu fico vendo os acontecimentos ao longo do tempo em que a gente estamos numa guerra, irmã Ana Késia, em que as pessoas estão dentro da igreja. E a briga que eu tenho que ter com a irmã não é contra a carne, mas é contra o espírito. Eu tenho visto, hoje, eu mandei a minha filha para o colégio. E a gente tem visto, as irmãs têm visto ao longo do tempo, essa guerra e que o adversário tem entrado em escola, tem ferido crianças. E a minha preocupação é os joelhos dobrados por crianças nesse tempo, em jovens, em crianças que estão sendo açoitados. E semana passada, como as irmãs viram no noticiário, 4 crianças foram mortas brutalmente. E assim como José, com 17 anos, está sonhando, mas 4 crianças foram interrompidas de sonhar. E a minha preocupação em que o que eu estou fazendo dentro de um Egito ou dentro de um deserto, eu consigo sonhar, eu consigo trazer isso aqui para alguém que precisa. Eu preciso entender que existe alguém lá fora que precisa de assim como eu, que não negligencia sonhos e nem chamados, mas que vai, como a tua palavra diz, pregar o evangelho a toda criatura que consegue sonhar. De alguém que vai negligenciar bandejas, de alguém que não vai se render àquilo que Satanás coloca na minha e na tua vida. E eu estava falando esse final de semana e que isso trouxe ansiedade para muitos. Esse acontecimento trouxe turbilhão em mentes para algumas mães, para algumas pessoas. Eu não consegui ler a reportagem, nem ver a reportagem, porque alguém que é crente vai dizer assim, é enojado, é algo cruel. A gente não consegue assimilar dentro do nosso ser, a gente não consegue entender, mas eu posso, né, como serva do Senhor, entender que em Apocalipse diz, ele vem, porque os acontecimentos estão sendo tão reais em nosso meio, que eu disse, Jesus, o Senhor vem, e o Senhor está vindo. E como nós estamos nesta manhã? E a pergunta que eu faço para as irmãs é como nós estamos? Alguém como José, que vai sonhar em momentos improváveis e vai acreditar que ele vem. Ele vem e eu preciso alicerçar o meu chamado. Eu preciso entender quem eu sou no meio evangélico. Eu preciso entender para que lado que eu estou indo, para o que eu vim fazer. Muitas pessoas batendo cabeça sem entender o que veio, qual é o seu desígnio, qual é o seu propósito. Muitas pessoas dentro de quartos, e eu friso isso, eu estou estudando psicanálise para entender a mente do ser humano, e eu fico vendo os estudos de psicanálise, e a gente fica entendendo que muitas pessoas frustradas, pessoas que estão se fechando dentro de si mesmo e não querem mais, como José, sonhar. E eu quero já terminar minha fala, né, de alguém que vai ser governador através de interpretações. Os irmãos depois podem ler o capítulo 40. Ele vai interpretar o sonho do padeiro.
dentro da prisão, vai chegar até o ouvido de Faraó, ele vai interpretar os sonhos de Faraó, mas ele está preso, ele está sonhando, e para me terminar minha frase, minha fala, José é alguém que dentro de uma prisão vai sonhar e vai finalizar sendo governador. E sabe que a preocupação de José é a seguinte: José, quando ele vai ter com seus irmãos, e ele vai ter ciência que os seus irmãos vão vir pedir ajuda, José, ele vai liberar uma coisa que muitas vezes eu e você precisa liberar. E eu pude entender que José, ele foi liberar o perdão. E essa foi a chave de toda a trajetória de José. Ele sonha, ele é preso, ele recusa bandejas, ele interpreta sonhos e ainda assim é alguém que vai perdoar dentro de um processo. E quando José perdoa, ele está num status social muito grande como governador. Quando José perdoa, ele pode dizer: olha, não vou te perdoar porque você é alguém que lá atrás me pisou, me chicoteou, fez como eu fosse escravo. Mas ele sabia que ele teria e ele teve que liberar o perdão. Longe do pai, longe dos irmãos, interpretou sonhos dentro da prisão, com o copeiro, com o padeiro, chegou até o ouvido, né, do faraó. E tudo assim, né, José, ele ainda assim não negligenciou, né, o seu chamado, o seu legado. Deus criou cargo para José dentro do Egito. José foi quem foi porque não negligenciou o chamado que Deus tinha para a vida dele. E nesta manhã, irmãs, eu quero dizer para as irmãs: não negligencie, não deixe de sonhar, não deixe de acreditar. Mas, irmã Mariane, a minha expectativa, ela é pouca, ela é improvável. Eu estou no comodismo espiritual. Eu estou numa apostasia que só eu e Deus sabe. Mariane, eu estou com uma angústia, estou com medo, eu estou sozinha, eu estou entristecida. Mas quando nós saímos do comodismo, Deus revela coisas ao nosso favor. Quando nós saímos de dentro do comodismo, José saiu de dentro da casa do teu pai, passou pela escravidão, passou por tudo. Ele sai do comodismo, mas Deus vai revelar quem ele é dentro de uma prisão. Está entendendo nesta manhã? Sonhe. Sonhe em meio à luta, em meio às provações, em meio às dores, em meio a esse mundo tão cruel. Esse mundo que a gente não consegue mais ligar e nem ver as redes sociais porque só tem notícias ruins de alguém que matou alguém, de alguém que feriu alguém, de alguém que se suicidou, de alguém que está matando criança, de alguém que está fazendo ataques contra a escola, alguém que a gente não consegue mais deixar os nossos filhos para a escola porque a gente tem medo dos ataques, mas ainda assim a gente precisa sonhar, porque ele vem, e ele vem. E quando o Senhor Jesus vier buscar a igreja, nós precisamos entender, em meio a esta crise existencial, quem nós somos. Amém? Quero desde já agradecer a oportunidade em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. A vida de José não foi fácil, né? E além do que, ele sonhou os sonhos que Deus tinha para ele. E às vezes Deus permite, né, certas situações que a gente não entende, a gente não sabe para quê,
E aquele sonho está brotando dentro de nós e a gente não está entendendo, as coisas estão encaminhando por um caminho que a gente não consegue compreender, mas é Deus que está no controle. E futuramente ele pôde compreender o propósito de tudo que ele passou. Deus não fez José entender no início, no meio do processo, só fez ele entender no final. Então ele reconheceu a fidelidade de Deus. Então, no meio, por isso que nós já falamos aqui, né, várias vezes, em meio ao processo, não podemos murmurar, não podemos blasfemar, porque luta na vida de crente, processos, é para amadurecimento, é para que o nome do Senhor venha a ser glorificado, é para que vivamos o sobrenatural de Deus na nossa vida e que possamos futuramente dar testemunhos e edificar outras vidas através do que Deus fez conosco. Então, vale a pena perseverar, vale a pena confiar de que Deus está no controle. Sonhar é bom? É bom. E muitas das vezes, abrir mão de sonhos não é fácil. Abrir mão de um sonho pessoal para sonhar aquilo que Deus realmente tem não é fácil. E a gente precisa estar preparado para isso. Com certeza, José não sonhou ir para cair dentro de um poço, passar pelo deserto, ser vendido como escravo. Ele não sonhava, ele sonhava em ser um garoto normal, crescer, ter a sua família, ficar ao lado do seu pai, ajudar seu pai. Esse, com certeza, era o sonho dele. Viver ali entre os seus. Mas para um propósito maior, Deus precisou tirar ele da onde ele estava. Tirou ele no meio da sua parentela, em meio a muita dor. Tratou com certeza da maturidade dele, tratou das emoções dele, dando equilíbrio. E uma coisa que o ajudou muito é que José, ele tinha base. José, se não fosse a base dada pelo seu pai, as instruções, o conhecimento do Senhor para ele, com certeza ele não ia suportar esse processo. Porque não é fácil. Ele foi vendido, ele tinha tudo, ele estava longe, ele teve a oportunidade de pecar contra Deus e ele resistiu, porque ele sabia que existia um Deus que olhava por ele. Então, em nenhum momento ele pecou, ele em nenhum momento, claro, ele chorou, ele sofreu, porque é humano, nós somos seres humanos, enquanto carne, nós vamos sentir dor, nós vamos sofrer, mas o nosso coração, com certeza, tem que estar cheio de fé, confiando que Deus está no controle. Amém? Glória a Deus. Que possamos meditar nessa palavra, na vida de José. Vamos retomar o texto, com certeza, muitos aprendizados. O Espírito Santo de Deus tem a ministrar ao nosso coração. Que Deus continue abençoando a vida da irmã Mariane. Amém? Foi um prazer ter você aqui com a gente. Melhoras aí para sua mãe, para sua família, né? Que realmente nós estamos vivendo aí um processo difícil, muitas más notícias, mas nós temos que confiar no Senhor. A gente não vai poder viver em uma redoma de vidro, trancado dentro de casa. Não tem como. Ou a gente confia, ou a gente confia. Não temos outra opção. A gente vigia, faz a nossa parte, mas o que não compete a nós é o Senhor quem vai fazer. O que vai acontecer está nas mãos de Deus. Então é nisso que temos que confiar. Gostaria de saber se alguém quer comentar alguma coisa, aquilo que aprendeu nesta manhã. Amém? Irmã Gorete, irmã Zilene, irmã Marcele. Querem falar alguma coisa? Tá todo mundo alegre, né? Eles são fogo. Gorete foge da gente. Alzilene, fala Alzilene. Pai do Senhor, mais uma vez. A história de José é muito triste e bonita.
a história de José mostra que mesmo em situações adversas devemos dar o nosso melhor. E quando sabemos o nosso propósito e quem está do nosso lado, não temos o que temer. Precisamos aprender a identificar as bênçãos disfarçadas de provações. Sua postura ética se baseou no temor a Deus e seu caráter puro e íntegro em qualquer situação ou condição foi responsável pela sua prosperidade. O seu caráter exemplar perante Deus e perante os homens. José é considerado o tipo de Cristo, pois mostrou em sua vida o mesmo caráter exigido de um filho de Deus. Quando Deus tem um propósito na nossa vida, nada pode impedir o agir de Deus na nossa vida. O que Deus tem para você é só seu. Não cabe em mais ninguém. A túnica de José era linda e diferenciada, mas não coube em nenhum dos irmãos, só cabia em José, porque foi feita sob medida para ele. Aquele que foi humilhado, vendido, dado como morto, mas Deus o exaltou. Podemos ser humilhados, mas se continuarmos fiéis a Deus, Ele nos exaltará. Amém. Glória a Deus, é isso aí. Vamos permanecer fiéis ao Senhor. Amém? Que bom que você assistiu esse vídeo. Se ainda não é inscrito, se inscreva, deixe o seu like, compartilhe e que Deus te abençoe.